Então fala galera, vamos conhecer, abordar melhor um tema bem interessante, que é o universo. Tem que aprender como se originou o universo, o sistema solar, como está organizado o sistema solar, quais são os planetas rochosos, gasosos. Tudo isso é conhecimento para nós aqui na ciência, tendo aquele foco na astronomia, na física. Então, vamos entrar nesse assunto que é bem interessante, galera. Lembrando que Anderson Ciência tem muito mais conteúdo sobre esse tema, viu? Valeu! Então, a pergunta que a gente faz é essa: de onde veio tudo que existe? É uma pergunta que a humanidade já quer saber há muito tempo, né? A ciência mesmo sempre buscou essa resposta, né? De onde veio tudo que existe? A melhor resposta é a teoria do Big Bang, que seria uma grande explosão, né? Que trouxe a matéria, trouxe os átomos, permitiu a expansão da matéria e a expansão do próprio universo. Lembrando que o universo, ele nem sempre existiu como hoje, viu? Ele está sempre em expansão, está em modificação. Então a teoria mais aceita para tentar explicar isso aí é a teoria do Big Bang, que seria uma grande explosão que aconteceu há mais ou menos uns 13 bilhões de anos, né? Então a gente vai tentar trabalhar em cima dessa teoria, esses conceitos, né? Então, se tratando de Big Bang, então, por essa teoria, o universo teria surgido há mais ou menos 13,8 bilhões de anos, sendo que a matéria e a energia estava toda concentrada. Tudo isso estava concentrado, acumulado. Aí aconteceu o que? A expansão de tudo isso. Por isso que a gente tem essa teoria, né, do universo em expansão, porque o espaço começou a se expandir rapidamente. Então o que estava concentrado teve a tendência, né? A tendência foi esse material todo se expandir. Aí nós temos a teoria do Big Bang, como se fosse uma explosão, né? Uma explosão que está expandindo toda essa matéria e essa energia ocupando o espaço, né? Aí assim a gente tem as primeiras estruturas. No caso, surgiram as partículas subatômicas, o próprio nome já diz, né, que está abaixo do nível de átomo. A gente sabe hoje em dia, né, que o átomo ele tem partículas, especialmente prótons e nêutrons no seu núcleo e elétrons ao redor dele, né, ao redor desse núcleo que é a eletrosfera. Aí nós temos os primeiros átomos, especialmente hidrogênio e hélio. E lembrando que hidrogênio e hélio são fundamentais lá nas reações, né, de fusão nuclear. A gente vê bastante, especialmente quando se trata de estrelas, né? Aí a gravidade, ela permitiu que essa matéria se juntasse, se agregasse, né? Aí essa matéria se juntando, não ficando mais espalhada, permitiu o surgimento das primeiras estrelas, as galáxias. Aí nós temos o que? O universo se expandindo, se desenvolvendo. Porque se nós temos já estrelas, galáxias, então já vai ter o surgimento de planetas e demais astros, né? O corpos celestes. Então, o que seria uma galáxia? O melhor conceito para a galáxia a gente vai trazer como o conjunto de estrelas e também a presença de gases e poeira. Tranquilo? Então não vamos dizer que a galáxia é apenas um conjunto de estrelas. Na galáxia a gente pode encontrar também, além das estrelas, presença de gases e poeira. A gravidade participa de novo como? Mantendo todo esse sistema unido e organizado. Como a gente vê aqui no nosso sistema solar, né? Tudo bem organizadozinho, é a presença, a atuação da gravidade. A gente pode destacar a existência de bilhões de galáxias. A gente achar que a Via Láctea, né, que é a galáxia onde nós vivemos, é a única, né? Ela é apenas mais uma galáxia no meio desses bilhões, né? Então a gente está trabalhando com tamanhos, com valores bem grandes
porque a nível de universo, tudo é praticamente considerado gigantesco. Então a gente não pode esquecer a Via Láctea, que é a galáxia onde está aqui nosso sistema solar. Então ela é uma galáxia em forma de espiral, ela contém centenas de bilhões de estrelas. Então o Sol, que é a nossa estrela aqui do nosso sistema solar, é apenas mais uma dentre várias estrelas que a gente encontra na Via Láctea. Então se a gente acha que o Sol, o nosso sistema solar é grande, quando a gente vai ver aqui comparado na própria Via Láctea, a gente sabe que a gente é pequenininho no meio desse montão de coisa, né? A gente tem aqui de galáxias e o próprio universo em si. Aí no que se refere à origem do próprio sistema solar, então a gente já está aqui puxando, a gente veio do universo, chegou galáxias, passamos para a Via Láctea e estamos agora no nosso sistema solar. Vamos falar como se originou o nosso sistema solar. Teoricamente, há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, muito tempo, viu? A gente vai estar destacando a teoria mais aceita, que é a hipótese nebular, que tem a ver com nebulosa. Que a nebulosa é basicamente um berçário para a formação de estrelas, de sistemas. Então essa hipótese que relaciona a nebulosa é a mais aceita. Ou seja, a gente vai ter uma estrela que entrou em final de vida, né? Você vê bem isso aí quando a gente fala de ciclo estelar. Então o que sobrou dessa estrela é basicamente nuvem de gás e poeira, que seria a própria nebulosa, né? O que restou daquela estrela. Ela se colapsou, especialmente pela ação da gravidade. Aí nós temos o quê? Esse material se agregando novamente, formando novamente novas estruturas, né? Especialmente o Sol, na região central, por isso que o Sol é o centro do sistema solar, e os planetas ao redor, como a gente observa até hoje em dia, né? Os planetas orbitando ao redor do Sol, que é a estrela do sistema solar. Então, já que a gente já está sabendo muito sobre o Sol, né, estrelas, tem que destacar que o Sol, a maior parte da matéria, está concentrada no centro. A gente vai estar destacando especialmente o núcleo solar, né? A gente vai estar encontrando as reações de fusão nuclear, hidrogênio colidindo, né? Fusão do núcleo do átomo de hidrogênio, formação de hélio e liberação de bastante energia, luz. Então a gente vai estar destacando essas regiões, especialmente a fotosfera, que é a região que nós temos aqui a presença de bastante luz, o núcleo, que é uma região bem quente, viu? O Sol já é quente, o núcleo dele mais ainda, né? A presença de radiação nessa região chamada zona de radiação, a própria coroa, cromosfera, que é a região de cor, né? A região colorida do Sol. Então, a gente pode perceber que a temperatura lá é bastante elevada, resultado de quê? Dessas reações de fusão nuclear. Então, a pressão também, a tendência é acompanhar o aumento da temperatura. Então, a gente vai ter pressão e temperatura aumentadas, né? As reações nucleares, que a gente não pode esquecer, né? Da fusão nuclear, especialmente. E o nascimento e surgimento do Sol, que corresponde à maior parte da massa do sistema solar. Então, com relação à formação dos planetas, a gente pode dizer que ela também se inclui nesse mesmo processo, né? Que deu origem ao Sol. O que vai acontecer? Esses restos de poeira e rochas foram se colidindo, se agregando, né? Que já seria a base para a formação dos planetas, formação de corpos maiores, né? Que originou o quê? Os planetas rochosos, que são os planetas que estão mais próximos ali do Sol, né? Antes do cinturão de asteroides, e os planetas gasosos, que estão aqui depois ali do cinturão de asteroides, e que eles são basicamente, ele tem a parte rochosa bem reduzida comparados à parte gasosa. A gente observa aqui, por exemplo, os planetas rochosos, né? A região rochosa é bem expressiva. Então, a gente tem até vídeo aula específica, viu? Você pode conferir sobre planetas rochosos e planetas gasosos. Então, hoje em dia, o que nós temos no sistema solar? O Sol, 8 planetas orbitando, né?
esse Sol, essa estrela, luas, né, satélites naturais, presença de asteroides, cometas, tudo isso mantendo em órbita, em equilíbrio, pela ação da gravidade. Lembrando, galera, a gente vai ter aulas especialmente sobre astronomia, elucidando todos esses conceitos, viu? Asteroide, cometa, satélite, planeta, estrela. Então você confere, viu? E lembrando que esse esquemazinho do sistema solar já é clássico, né, galera? Então você observa ali os planetas rochosos, mais ou menos dentro, né, cercado pelo cinturão de asteroides, e por fora desse cinturão os planetas gasosos. Então quem seria rochoso? Mercúrio, Terra, Vênus e Marte. E quem seria gasoso? Júpiter, Netuno, Saturno e Urano. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação, e essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!